Olá, seja muito bem-vinda à aula sobre ansiedade e como a nutrição pode te ajudar. Sou Rafaela Rainho, criadora do método Inteligência Alimentar. Bom, sou formada em nutrição há mais de 10 anos pela UFRJ, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e estética e também nutrição esportiva funcional, além de mestrado em alimentos e nutrição pela Unirio, e possui cursos de extensão em nutrição ortomolecular e biofuncional e também nutrição comportamental, além de formações em coaching integral sistêmico, tá? Sou especialista em emagrecimento feminino consciente e criadora do método Inteligência Alimentar. Bom, nessa aula, o que nós vamos abordar aqui é uma aula que prometo não ser muito longa, vai ser uma aula bem objetiva. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário, tá certo? Então, o que é a ansiedade? Quais são os dados epidemiológicos desse transtorno? Quais são os impactos da alimentação na ansiedade? Quais são os nutrientes importantes para combater a ansiedade? E os alimentos que ajudam na ansiedade. Também é o que nós vamos falar aqui um pouquinho nessa aula. Então, primeiro, né, o que é a ansiedade? Né? O que realmente é a ansiedade? Porque hoje muita gente se coloca dentro desse transtorno e a gente precisa ter cuidado quanto a isso, tá? Porque a ansiedade, ela se enquadra dentro das patologias mentais, que são caracterizadas por serem incapacitantes. Então, nós só podemos dizer que a pessoa está com um transtorno de ansiedade quando aquela patologia está instalada a ponto da pessoa não conseguir realizar suas atividades do dia a dia, a ponto disso interferir nas suas relações e nos seus resultados, tá certo? E podem estar associadas a uma alimentação de baixa qualidade, pobre nutricionalmente, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, e a um estilo de vida inadequado. Então, também aí entra aí baixa de qualidade de sono, tá? Ausência de exercícios físicos, tá certo? E outros fatores também que influenciam no desenvolvimento da ansiedade, né? Ela possui caráter multifatorial, ou seja, ela é causada por vários fatores, tá? Dentre eles genéticos, biológicos e ambientais. O que são os fatores ambientais? Justamente nosso estilo de vida, aquilo que impacta na nossa vida, de acordo com os nossos hábitos, tá? E atinge pessoas de todas as fases da vida, né? Nós temos, infelizmente, crianças aí diagnosticadas com quadros de ansiedade até idosos. Então, existem alguns sintomas, né, que a gente percebe no quadro de ansiedade, que é uma palpitação no peito, às vezes um aperto no peito, uma angústia, né, uma respiração mais acelerada, até falta de ar também, tá? E a característica principal da ansiedade é uma preocupação exagerada acerca do futuro, que pode ser muito longe, né? Ou um futuro próximo. Então, geralmente essa preocupação é associada a fatores negativos que podem ocorrer nesse futuro, tá bom? Então, vamos lá, dados epidemiológicos, né? Dados da Organização Mundial de Saúde alertam que somente no Brasil nós temos cerca de 18,6 milhões, acredito que tenha aumentado esse dado, de pessoas que sofrem de ansiedade. E nosso país, infelizmente, ele está no topo do ranking mundial. Então, hoje o Brasil está aí em primeiro lugar dentre todos os países do planeta, com pessoas diagnosticadas com ansiedade, né, com quadro de ansiedade. E por ser multifatorial, a gente tem aí um grande impacto ambiental influenciando no desenvolvimento da ansiedade, né? Então a gente percebe que, a gente não, né? Os estudos associam um consumo elevado de alimentos ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, aqui entrando principalmente os ultraprocessados, aqueles industrializados, né? Que são produtos onde são adicionados açúcares de diversas nomenclaturas, então maltodextrina, xarope de milho, xarope de glicose, enfim, sacarose, frutose adicionados nesse produto alimentício, gorduras, principalmente gorduras trans e gorduras saturadas, tá? Também com o intuito aí de aumentar o tempo de prateleira desse produto, tá certo? Então, de conservar esse produto para durar mais tempo na prateleira, tá? E isso não ser um prejuízo para os fabricantes, né? Os produtores desses produtos industrializados. E também produtos alimentícios que têm aditivos químicos. Então, o que são aditivos químicos? Não são produtos adicionados, ali, substâncias adicionadas para conferir sabor, aroma e também para conservar por mais tempo aquele produto,
Então aí entra aromatizantes, corantes artificiais, flavorizantes, adoçantes artificiais, tá? Associado, então, esse consumo elevado a esse tipo de alimentos, tá? A um baixo consumo de alimentos que iriam proteger e prevenir a ansiedade, que são eles, frutas, vegetais, né, legumes, boas gorduras, fibras, então, basicamente, comida de verdade, né, que vem da natureza. Então, existe também aí um desequilíbrio entre consumo de alimentos com ação mais inflamatória frente a alimentos com ação anti-inflamatória. Por exemplo, o ômega 6, que é encontrado nos óleos vegetais em geral, então óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão, esses óleos que vem na garrafinha, né, garrafinha plástica, tem muita quantidade de ômega 6, que é um tipo de gordura que a gente também precisa ingerir, mas o excesso dela vai ter uma ação mais pró-inflamatória no nosso organismo. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, que já é um outro tipo de gordura, que tem uma ação anti-inflamatória, a gente passa a ter um estímulo maior, mais inflamatório no nosso sistema imunológico, que vai aí piorar o quadro da ansiedade, tá? Então, o padrão da alimentação saudável com compostos bioativos. O que são compostos bioativos? São compostos com ação benéfica no nosso corpo, com ação antioxidante, com ação anti-inflamatória, que a gente encontra principalmente nos pigmentos, né? Nos vegetais, nas frutas, nos legumes, nas verduras. Eles têm, sim, um efeito protetor no tratamento da ansiedade também, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece, né, quando a gente tem um aumento do consumo de alimentos mais ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcares. Então, aqui vocês estão vendo aqui, né, o intestino, tá? Então, ele tem dentro dele, né, aqui, tá vendo esses dentro do círculo, né, a gente tem ali as células que são os enterócitos. Então, o normal, o intestino saudável, ele precisa ter um espaçamento pequeno, né? A gente precisa ter as células do intestino, elas precisam estar mais próximas uma das outras para que realmente haja ali uma peneira do que pode passar, o que não pode passar para dentro da circulação sanguínea, tá? Então é muito importante ali, é uma barreira importante, tá? Uma barreira intestinal importante para que a gente evite que substâncias que não devem passar para a corrente sanguínea não passem, né? Então sejam descartadas e excretadas através do sistema excretor. Então uma dieta rica em fibras, frutas e legumes vai causar o quê? Uma biodiversidade da nossa microbiota, que são os micro-organismos que vivem no nosso intestino, que fazem parte do nosso organismo, né? São as bactérias probióticas, que são benéficas, tá? Vai gerar uma barreira intestinal íntegra, né? Não vai ter lesão. Então, essa barreira vai funcionar da maneira como ela deve funcionar, né? Protegendo aí o nosso corpo contra agentes infecciosos, né? Então, vai gerar essa microbiota saudável, ou seja, eu vou ter mais bactérias benéficas que produzem vitaminas, que produzem neurotransmissores, né? Que não causam doenças. Diminui a deposição de gordura ali, né? Então, uma barreira intestinal saudável vai diminuir o depósito de gordura. Isso vai fazer com que eu tenha, né, uma saúde também melhor. Reduz a inflamação no fígado e no tecido adiposo, tá? Que é onde o tecido adiposo é onde nós armazenamos gordura no nosso corpo. Melhora da sensibilidade à insulina, ou seja, prevenindo diabetes. Melhora da função metabólica, o nosso metabolismo funciona melhor. E também a gente tem uma homeostase, ou seja, o equilíbrio intestinal, certo? Já quando a gente consome muita fritura, muito açúcar, muita gordura, a gente causa um impacto muito ruim na nossa mucosa intestinal. Isso porque vai causando ali microlesões, isso vai gerando esse furo, a gente chama de furo, né, mesmo, uma lesão que vai furando o nosso intestino, fazendo com que haja o aumento, né, dessa passagem, que é a síndrome leaky gut, ou seja, o espaçamento que deveria ser menor, ele acaba ficando mais afastado, fazendo com que propicie, tá, a passagem de substâncias que não deveriam passar para a corrente sanguínea. Então, intestino furado, intestino mais permeável, ou seja, deixa passar mais coisas para dentro da corrente sanguínea. Então, a gente tem o aumento da permeabilidade do intestino, causando um desequilíbrio na microbiota intestinal. A gente tem um aumento aí de bactérias patogênicas, ou seja, que causam doenças, tá? Aumento de bactérias oportunistas, né, como Cândida, causando candidíase, e outras bactérias, né? A Cândida, na verdade, é um fungo, só corrigindo aqui.
mais bactérias também, Escherichia coli, bactérias que vão causar doenças, bactérias oportunistas e não vão gerar nenhum benefício para o nosso corpo, tá? Aumento da deposição de gordura, induz inflamação no fígado e no tecido adiposo, que a inflamação crônica é uma porta de entrada ali, é o meio perfeito para o desenvolvimento de doenças como câncer, por exemplo, tá? A resistência à insulina também fica aumentada, né? Aumentando as chances de desenvolvimento da diabetes, principalmente mellitus tipo 2, dislipidemia, ou seja, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos e aumento do risco de doenças crônicas, tá? Então, o intestino, uma alimentação mais rica em açúcar e gordura saturada e aditivos químicos vai aumentar a inflamação a nível local. Por quê? Porque são alimentos que estimulam o nosso sistema imunológico a liberarem, né, os seus soldadinhos lá, né, liberarem citocinas inflamatórias, que por um momento vai ser para nossa defesa, mas o impacto constante e crônico vai gerar uma série de doenças, né, começando lá pela hiperpermeabilidade intestinal, que vai gerar todos esses transtornos aí que eu falei anteriormente, devido a essa inflamação intestinal, que pode gerar uma inflamação crônica no nosso organismo. E os nutrientes associados aí à prevenção da ansiedade. Por quê? Voltando aqui, quando a gente aumenta a inflamação, a gente faz com que o nosso organismo ele libere mais cortisol. Isso é uma forma de defesa, porque o cortisol ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, se eu ativei muito o meu sistema imunológico a liberar substâncias mais inflamatórias com o intuito de lutar, de combater agentes que não são reconhecidos como nutrientes ou bactérias, ou são reconhecidos como corpos estranhos, que é o que acontece quando a gente consome esses produtos alimentícios que não são reconhecidos como nutrientes, tá? Então, o sistema imunológico vai atuar contra aquela substância, ok? Acontece que isso vai fazer com que haja posteriormente um aumento do cortisol. Então, se eu faço o consumo diário, frequente, crônico desse tipo de alimentação, eu tenho um organismo altamente inflamado e eu tenho uma desregulação hormonal. Então, eu vou aumentar a minha produção de cortisol de forma exagerada, tá? E isso vai fazer com que haja uma redução dos hormônios antagônicos ao cortisol. Então, se eu quero atuar, né, para melhorar aquela inflamação, vou liberar mais cortisol, que me deixa em estado de alerta. Em contrapartida, eu tenho uma redução da produção de serotonina, tanto por essa regulação hormonal mesmo, né, de quando um está mais aumentado, o outro está mais baixo, tá? Também quanto pela disbiose intestinal que vai acontecer por uma microbiota desequilibrada, ou seja, eu tenho um aumento aí de bactérias nocivas, bactérias patogênicas, uma redução de bactérias probióticas, ou seja, bactérias que vão ajudar o meu organismo a funcionar melhor. E nós precisamos lembrar que 90% da serotonina é produzida a nível intestinal, apesar dela não ser utilizada pelo nosso cérebro, tá? Mas existe uma conexão entre o intestino e o cérebro. Então, existe o sistema nervoso central, ele conversa diretamente com o sistema nervoso entérico. Isso aqui é um ponto importante que vocês precisam entender, tá? Existe uma conexão, né, principalmente pelo nervo vago. Então, a comunicação do intestino para o cérebro, pasmem vocês, equivale a 70%. Então, a direção intestino-cérebro, nós temos aí 70% desse direcionamento, dessa comunicação, e apenas 30% do cérebro para o intestino. Então, vocês já repararam que em casos de estresse, situações de nervosismo e tal, há uma alteração intestinal devido a essa conexão do cérebro com o intestino através do nervo vago. Então, o sistema digestório, né, ele tem o próprio sistema nervoso, que é, na verdade, chamado sistema nervoso entérico, que se comunica com o sistema nervoso central, né? Mas ele tem sistema nervoso, ele tem neurônios no nosso intestino, descobriram que tem neurônios no nosso intestino também, que se comunicam com o sistema nervoso central. Então, existem conexões nervosas ali importantes, e isso faz com que a gente precise olhar muito atentamente para o que nós comemos, porque vai impactar diretamente na saúde do nosso intestino e, consequentemente, na saúde do nosso corpo como um todo. O intestino altamente inflamado de forma crônica vai gerar aí uma inflamação crônica, que inclusive pode chegar no nosso cérebro, causando neuroinflamação, que está associada a uma diversidade de doenças aí que a gente conhece de questões neurológicas, transtornos, inclusive comportamental, como a ansiedade, tá? Então, quando a gente fala aqui em nutrientes que vão favorecer
a melhora e a prevenção da ansiedade, a gente tem que entender que são nutrientes importantes para a produção de serotonina, de dopamina, de GABA, de norepinefrina, que estão envolvidos na regulação do humor. Tá? Um ponto importante aqui que vocês precisam entender: as sensações emocionais que a gente tem, alegria, euforia, bem-estar, tristeza, raiva, são, tá, sentidas e percebidas através de liberação de cascatas hormonais. Então entra aí neurotransmissores também, que são liberados de acordo com aquela sensação que vai gerar essa percepção desse sentimento, tá? Então, se eu tenho deficiência de nutrientes que vão produzir a molécula de serotonina, eu tenho dificuldade de produzir serotonina, logo eu tenho mais facilidade de desenvolver depressão e ansiedade. Vocês conseguem entender? Eu preciso construir, vamos supor que eu preciso construir um bolo, tá? Então, se eu quero fazer um bolo, eu preciso de quê? De ingredientes, tá? E se estiver faltando um ingrediente ou outro, vai dar diferença no meu resultado, ou não vou conseguir fazer o bolo, certo? Então, por exemplo, para eu construir serotonina, eu preciso de triptofano, que é um aminoácido que a gente não produz, então a gente precisa ingerir via alimentação. Onde a gente encontra? Principalmente proteínas de origem animal, então carne, frango, peixe, tá? Mas também a gente consegue na aveia, na banana, no iogurte, no queijo, tá? Então, um dos ingredientes para a produção da serotonina é o triptofano. Outros ingredientes, vitaminas do complexo B, como B6, B12, tá? O ácido fólico, tá? Ácido glutâmico, enfim, existem alguns nutrientes importantes para que a gente consiga ter uma boa regulação desses neurotransmissores associados ao nosso humor, tá certo? E, além disso, também, a gente precisa ter um intestino saudável para que esses nutrientes sejam bem absorvidos. Então, não adianta eu tomar um suplemento e comer super mal. Eu não vou absorver a quantidade correta, adequada, para que esses nutrientes entrem lá na minha célula, vão até o meu sistema nervoso central e consiga ser serem utilizados para a produção de serotonina. Tá? Um outro neurotransmissor importante, né, que vai aí equilibrar a sensação da ansiedade é a dopamina. A dopamina está associada à motivação, né, à satisfação. Então, é importante que a gente tenha consumo adequado aí de nutrientes que vêm da comida de verdade, né, para que a gente consiga produzir esse neurotransmissor. Quando a gente fala também com relação a ômega 3, né, ácidos graxos da série N3, que a gente encontra principalmente em salmão, atum, sardinha, arenque, mas também na chia, na linhaça, né, com ômega 3 de origem vegetal, a gente tem ali como principal função desse ômega 3, tá? É agir contra essa inflamação. Então, eles têm uma ação anti-inflamatória e antioxidante, reduzindo os danos causados por uma alimentação mais inflamatória, tá certo? Como, por exemplo, que vem do ômega 6 desses óleos vegetais, das frituras em geral, tá? Então, conseguiram entender essa parte? Então, para que a gente tenha essa boa produção de neurotransmissores associados ao bem-estar e ansiedade, eu preciso ter os ingredientes ali para produzir e não consumir em excesso alimentos que vão aumentar a inflamação, que vão reduzir aí a produção desses neurotransmissores benéficos, né, que vão prevenir a ansiedade e também que vão causar uma desbiose no intestino, uma inflamação intestinal, tá? Que vai ativar o sistema imunológico, tudo aquilo que a gente conversou antes. Isso também vai ser prejudicial, tá bom? Por isso que pessoas que têm uma alimentação mais ultraprocessada e baixa em vegetais, em comida de verdade, tendem a ter mais chances de desenvolver a ansiedade também. Pessoas mais irritadiças e tudo mais, tá bom? Vamos falar então um pouquinho dos alimentos, né, que tem esses nutrientes. Então a gente tem aqui, basicamente, gente, a comida de verdade, a comida saudável. Ovos, abacate, azeite de oliva, peixes marinhos gordos, iogurte natural, você pode botar o frango também, tá? Aveia, banana, frutas, castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, feijões, vegetais verdes escuros, né? Brócolis, couve, espinafre, aipim, batata doce, tá? Arroz integral, chás, principalmente chás de erva cidreira, erva doce, hibisco, canela, gengibre, tá? Açafrão da terra, que tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante muito importante, tá certo? Repolho, enfim, comida de verdade que vem da terra.
que são ricas em compostos antioxidantes e vão ter uma ação também ali, importante anti-inflamatória. Além disso, essas fibras, por exemplo, que a gente consome, são importantes para a manutenção da nossa microbiota, para que a gente tenha ali o crescimento de bactérias probióticas que vão ajudar nessa integridade da mucosa intestinal, né? Melhorando essa proteção aí da passagem do que pode passar para a corrente sanguínea e do que não pode passar. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários. E para vocês terem aí um cardápio, né? É só vocês acessarem o e-book Anti-Ansiedade, que tá já aí na sua plataforma, tá bom? E eu quero parabenizar você por ter chegado até aqui, ter assistido essa aula e ter ganho mais conhecimento para a sua vida e para a vida das pessoas que você conhece. Tchau, tchau!